Cristão e política não se misturam? Quando a gente conversa sobre política, principalmente nas redes sociais, sempre tem alguns cristãos que dizem: Renato, conversando sobre política, Deus tem coisa mais interessante com que direcionar seu povo, os cristãos. Cristão e política não se misturam. E eu quero, em especial, você que é cristão, eu queria que você pudesse pensar comigo se de fato cristão e política não se misturam. E esse Conversa Franca vai ser, sem sombra de dúvida, o Conversa Franca que eu vou mais ler versículos bíblicos. Por quê? Para que eu fundamente, para você cristão, o nosso diálogo, a nossa Conversa Franca. E quando eu já leio em Efésios 1, 9 e 10, e eu vou ler todas na versão NVT, a gente percebe uma coisa muito interessante, que não é bem assim. Preste atenção no que diz Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, versículo 9 ao 10. Ele diz: Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Deus, ele revela sua vontade secreta a respeito de Jesus, a respeito do seu bom propósito. E aí o apóstolo Paulo diz: e este é o plano. No devido tempo, ele, Deus, o Pai, e claro, quando se refere a Deus, está se referindo à Santa Trindade, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. A pergunta que eu quero fazer para você, nós que estamos aqui nessa Conversa Franca, é: o que é tudo? O que é Deus reunir tudo debaixo da autoridade de seu Filho unigênito? Tudo nos céus, tudo na terra, está falando do reino de Deus, está falando do governo de Deus, ou seja, Deus está reunindo tudo, seja nos céus ou na terra, debaixo do governo de Deus, do domínio de Cristo, melhor dizendo, do governo de Cristo. E quando é tudo, imagino que seja tudo mesmo na terra. E o interessante é que o mesmo apóstolo Paulo diz em Colossenses, o capítulo 1, versículo 20, ele diz: e por meio dele, Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Em Efésios, Paulo diz: Deus reunirá tudo debaixo do reino de Cristo. Depois, o mesmo apóstolo diz na carta aos Colossenses que o Pai, ele reconcilia todas as coisas nos céus e na terra em Jesus Cristo. Pense uma coisa comigo. Quando Deus cria o universo, o planeta Terra, a humanidade, relatado em Gênesis 1 e 2, ele cria todas as coisas e ele vê que todas as coisas foram criadas e eram boas. E quando ele cria a humanidade, ele diz que era muito bom. Em Gênesis 3, deixa muito claro que esse humano, esse ser moral, ele decide se rebelar contra Deus. Então todos os humanos, representados por Adão, encontram-se rebelados contra Deus. E tudo que os humanos criam e o modo que os humanos se manifestam tem a mancha dessa rebelião. Os humanos organizaram a economia, os humanos organizaram a política. É uma expressão do ser humano ser político, ser dado a relações comerciais, economia. O ser humano, ele se manifesta através das artes. Entendeu? Então tudo que os humanos são, se manifestam, criam, organizam, tem a mancha dessa rebelião contra Deus.
Agora, o interessante é que o apóstolo Paulo diz que Deus está reunindo em Cristo todas as coisas debaixo da autoridade dele, do governo dele, do reino dele. E quando ele diz todas as coisas, ele fala dos humanos, mas ele também fala daquilo que os humanos criam, se expressam. Tem a ver com economia, política, arte, educação, ciência, comunicação, família. Percebeu? Deus está libertando, ou em Cristo ele liberta tudo da escravidão do pecado e coloca debaixo do governo do reino dele. E quando um humano ele é transformado, automaticamente sua expressão, seu modo de se manifestar também vai ser transformado. A arte que ele produz é transformada, recebe uma influência do governo de Deus. E quando nós lemos em Gênesis 12, quando Deus ele elege Abraão e a partir de Abraão formar seu povo, ele deixa muito claro. Em Gênesis 12, 1, 2 e 3 diz: o Senhor tinha dito a Abrão: deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e eu tornarei famoso, e você será uma bênção entre os povos. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, o patriarca, aquele que Deus elegeu para, a partir dele, formar seu povo, deixa muito claro uma coisa na promessa que Deus faz para o patriarca, que através dele, ou seja, através do povo que viria dele, Deus iria abençoar todos os povos, todas as famílias. Quando Deus faz a antiga aliança com o seu povo, os filhos de Abraão, ele arranca os filhos de Abraão do Egito e ali no Monte Sinai ele faz a chamada antiga aliança com o seu povo. Olha o que Deus fala com o seu povo. Ele diz: ora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre os povos da terra. Pois toda a terra me pertence, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que vocês devem transmitir ao povo de Israel. Quando Deus estava fazendo a primeira, ou seja, a antiga aliança com o seu povo, ele deixa uma coisa muito clara para o seu povo: vocês serão minha nação santa, vocês serão um reino de sacerdotes. Quando nós lemos em Jeremias 31, do 31 ao 34, nós percebemos uma coisa: Deus promete fazer uma nova aliança com o seu povo, e seria a nova aliança no sangue do seu Filho amado. Quando Pedro ele está escrevendo para a igreja, perceba o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, a mesma coisa que ele disse na antiga aliança, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, é vocação do povo de Deus ser uma bênção para os povos. É vocação, é chamado e função do povo de Deus ser uma bênção para as nações. É vocação do povo de Deus ser sal e luz do mundo, influenciar todos e tudo. Não é só todos, tudo. Porque quando uma pessoa é transformada, o que ela manifesta, o que ela é e o que ela manifesta também é transformado. O povo de Deus está aqui para cumprir a missão de Deus, que é libertar tudo e todos da escravidão do pecado. E isso envolve a arte, a política, a economia, a comunicação, as famílias, os governos, os estados. Entende? Em Mateus, o capítulo 5, versículo 13 em diante, até o versículo 16, Jesus deixa claro que o seu povo, ou seja, os seus discípulos, seriam sal, iriam salgar e seriam luz, iriam mandar luz para prevalecer sobre as trevas. E agora eu finalizo, você cristão, para você pensar. Paulo ele escreve na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19 ao 21, ele diz: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Preste atenção, o mundo, quando diz, fala de pessoas, mas fala também das expressões dessas pessoas. Não levando mais em conta os pecados das pessoas, ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação.
Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta do nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Eu junto com você, povo de Deus, somos bênção para as nações, nós somos nação santa, reino de sacerdotes. Deus tem uma missão e Ele usa esse povo para apregoar essa reconciliação que Ele faz com a humanidade, mas não só com a humanidade, tudo que a humanidade produz e se expressa. Ele faz reconciliação em Cristo Jesus, ou seja, Deus, Ele transforma os humanos e Ele transforma aquilo que os humanos produzem. Deus transforma os humanos e transforma também a arte. Deus transforma os humanos e Deus também influencia a política. Deus transforma os humanos e Deus influencia a economia. O reino de Deus é um reino que transforma os humanos, mas influencia as esferas de domínio. Famílias, política, educação, comunicação, artes, esporte, governos. E aí vem a pergunta e eu respondo diante de tantos versículos, tanta citação, e não é versículo fora do contexto. O que tem a ver cristão com a política? Tem a ver que esse cristão, que é um vocacionado, ele vai influenciar essa esfera para a justiça do governo de Deus, para os valores do governo de Deus. Cristão e política tem tudo a ver. Porque o cristão, ele tem a intenção de influenciar essa esfera de domínio que se chama política, ou essa esfera de domínio que se chama Estado. Mas ele quer influenciar para o governo porque, como diz Paulo em Efésios 1, 9 e 10, Deus está reunindo todas as coisas para debaixo do reino de Cristo, do governo de Cristo. E quando ele diz todas as coisas, ele está falando da música, ele está falando não só de pessoas, mas tudo aquilo que as pessoas se expressam, produzem. Ele está falando da cultura. Amém? Então, cristão e política tem tudo a ver. Porque o cristão, ele vai influenciar a política para os valores do reino de Deus. E não só a política, as artes, o esporte, a economia, a comunicação, as famílias, tudo. Louvado seja o Senhor. Esse foi o nosso 4º episódio do Conversa Franca. Se você tem visto que nós temos contribuído para a sua edificação, compartilhe o vídeo, tá bom? E vai nos seguindo aí nas redes sociais. Obrigado.